Muito bem, estamos agora, momento conversa de fé. Vamos bater um papo hoje com a Magda, nossa irmã Magda Figueiró. Bom dia, Magda, tudo bem? Bom dia, Isaías, tudo bem? Beleza, bênção de te ter aqui, vamos conversar um pouquinho. Mas antes de tu seres Magda Figueiró, tu começaste a vida como Magda Kimmel. Exatamente. Né? Magda, hoje casada, mãe dos seus 4 filhos, seus 11 netos, né? Uma senhora. Tu nasceu em que ano? Tua data de nascimento? É 22 de agosto de 1959. Então, Nossa Senhora é mais nova do que eu. Vai fazer aniversário agora? É, vou fazer nesse mês. Vai fazer 64 agora. 64 anos. O pessoal acha que tu tem menos, sabia? É. Muito legal. Magda, assim, ó, começando o bate-papo contigo, né? Tu nasceste num lar cristão, teus pais já eram cristãos, os teus pais vieram da onde? Tua origem, como é a história da tua mãe, a história do teu pai? Meus pais são daqui do Rio Grande do Sul, né? Meu pai é de Porto Alegre, minha mãe nasceu em Ijuí. Uhum. Né? Os familiares vieram da Letônia. O pai dela veio com 5 anos para cá, já cristãos, né? Então, o meu pai... Os avós vieram da Letônia? Da Letônia. O meu avô veio da Letônia e a minha avó era da Alemanha, mas a família dela mas já morava aqui. Já eram cristãos, Nasceu evangélicos? Já vieram cristãos já. E o meu pai, não, ele se converteu aos 14 anos, quando a mãe dele se converteu também. Uhum. E ele aí se converteu aos 14 anos. Então, mas eu já nasci num lar de cristão, então. Num lar evangélico, né? Evangélico. Tua mãe veio para Porto Alegre com 17 anos. 17 anos. É sério que a tua mãe foi falar português com 17 anos de idade? É, a partir daí que ela foi falar português. Era uma colônia alemã? Era uma colônia lá, né? Só falavam alemão e leto e ela aprendeu, e assim foi aprender aqui, né? Quando ela veio trabalhar aqui, então, e trabalhou até de empregada doméstica numa casa ali onde ela, de missionários, né? Estudava. Eles tiveram uma vida bem desafiadora, né? Eles chegaram lá, não tinha casa para morar, não tinha nada, eles construíram tudo, cortaram árvores, fizeram tudo, os móveis, fizeram tudo. É, uma vida... Sim, bem uns desbravadores, né? Desbravadores. Os imigrantes, os que vieram, né, aqui para o sul, outras partes do país também foram assim, né? As pessoas vieram e começaram do zero a sua vida aqui, né? Então, assim foi, né? Mas eles já eram evangélicos? Já eram, já. E aí, tu nasceu num lar cristão, tu foste educada num lar cristão, deve ter sido apresentada na igreja também. Devo ter sido. E tu te lembra, assim, momentos da tua infância, tu trouxesse uma coisa que poucas pessoas têm isso, tá? Tu está com o teu cartão de decisão. Sim. Como é que é isso aí? Mostra pra mim, deixa eu ver. É um cartão que já está bem detonadinho, né? O meu cartão do ano de 1967, quando eu fui numa cruzada de Ernesto Nini. E ali eu entreguei a minha vida a Cristo, eu lembro. Ernesto Nini, para quem não conheceu, foi um pregador, né, renovado, meio batista. Meio batista, né, que ele vinha seguido aqui. Tua origem era batista, né, mãe? Era, a minha origem era batista. 27 de 5 de 67. Tem a minha assinatura ali Tem a assinatura alfabetizada. 27 de 5 de 67, tu ia fazer 8 anos. Tu tinha 7 anos para 8 anos quando aceitou Jesus. Sim. E aqui diz assim, ó: Senhor, reconhecendo meus pecados e a necessidade da salvação, aceita Jesus Cristo como meu Salvador. Desejo deixar todo o pecado, perdoa-me e dá-me a vida eterna. Ajuda-me para que de hoje em diante a minha vida seja agradável a ti e à tua igreja e ao meu próximo. Em nome de Jesus, te peço. Amém. Magda Kimmel, assinado. Magda, pouquíssimas pessoas... Sim, eu me lembro que eu cheguei em casa... Assim, pouquíssimas pessoas têm isso, Magda. Que eu achei que eu ia ser totalmente diferente. Tu achou que tu já não ia brigar mais com as tuas irmãs? Quantos irmãos tu tinha? Nós éramos em 4, né? 2 irmãs antes de mim e um irmão depois. Eu era a terceira. Então tu achou que tu ia chegar em casa... Eu achei que eu ia chegar em casa... Com o evangelhozinho de João na mão. Achando que, né...
E ali, a partir de então, aprendi que nós temos que tomar a nossa cruz, né? Claro que aprendeu cedo, né? Não ali, né? Com essa idade assim tão nova, né? Mas foi uma decisão mesmo na inocência e do pouco entendimento de uma criança, mas que feita com fé e o entendimento que eu tinha já, né? Da época, da idade, mas que a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida, né? Ao longo da nossa vida. Então, né? Mas assim, foi o começo. Tu acompanhaste muitas coisas, né? Lembranças da tua infância na igreja, então fez peças de teatro também, deve ter cantado em jograis, como se dizia. Participado, né? Sim, aí nós, como família, sempre congregávamos, né? O pai gostava de ir nas igrejas, como nós éramos da Igreja Batista, ele gostava de ir nas pentecostais, nas igrejas que batiam palma, Eu né? hoje estive no Brasil para Cristo e disse pro Polavim, quando tu tinha uns 5 anos de idade, 6 anos, teu pai te levava lá, que era a Igreja das Palmas. Isso, eu gostava, eu me lembro eu tinha assim a lembrança... Foi a primeira igreja evangélica a bater palmas no Rio Grande do Sul. Olha só, e eu ficava em pé em cima do banco e batia palma, eu achava aquilo muito legal, né? Então eu tenho essas lembranças, a gente sempre participava assim dos eventos, de quem vinha, né, a Porto Alegre, as cruzadas, enfim. E a gente participava sempre na igreja, congregando, e quando criança, na época de férias, a igreja lá fazia uma escola bíblica de férias infantil lá, e a gente tinha atividades durante a semana, e era para levar coleguinhas, e aí teve um fato interessante que eu levei mais coleguinhas, a gente ganhava uma coroa de papelão, de cartolina, feita assim, né? E cada um que tu levava, tu ganhava uma estrelinha, e aí eu enchia a minha coroa de estrelas, que eu levei a vizinhança toda, convidei. Que legal, mano. E aí o brinde foi o prêmio, eu ganhei uma barra de chocolate, até eu ia procurar na internet, esqueci se tem foto dela. Uma que tinha um campo assim com uma vaquinha, né? Uma barra grande. Um chocolate branco, uma vaquinha pintada ali, uma fotografia ali, muito legal. E uma caixa de lápis de cor com 24 cores. Tu foi a premiada, então. Tu foi uma evangelista, então. O máximo aquilo, né? Então, muito legal. Assim. Então, nós sempre participávamos, né, das atividades da igreja, que isso é importante em família, né? Que mantém os vínculos, a comunhão, as amizades também. E assim foi desenvolvendo. Vida simples, né, mãe? Vocês tiveram, do que eu sempre soube também, né? Assim, sim, uma vida simples. Meu pai era um bancário, teu pai era um bancário, teu pai era muito educado, mas educou vocês. Vocês estudaram depois tudo. E a gente brinca, né? Que tu tinha 2 sonhos, né? Quando tu era criança. Quais eram os teus sonhos, mãe? Eu queria ter um anel e queria ter uma Suzy. Tu queria ter um anel? Tu tem anel já na tua vida hoje? Tenho. Hoje eu não estou de anel. Tu queria ter um anel e uma Suzy? Eu queria ter um anel e uma Suzy. E tu ganhou a Suzy? Ganhei. Como é que foi? A Suzy, quando eu tinha uns 11 anos, a minha turma, as escolas, eu estudava num grupo escolar na frente da minha casa, ali, o Sarmento Leite, e a escola foi na TV Piratini, um programa com as crianças, levavam um programa à tarde. Um programa de criança. E aí a gente ganhava um número, um programa de auditório, eu ganhei um papelzinho com o número 157, que eu lembro, né? Essas coisas a gente marca, assim. E aí tive um sorteio, e aí, para minha surpresa, eu ganhei uma Suzy noiva. Né? Pena que eu não guardei a minha Suzy, eu dei para tua sobrinha. Deus te deu uma Suzy. Puxa, eu ganhei uma Suzy noiva ainda, que eu achava maravilhosa. Que história bonita. Era um brinquedo muito caro na época. Que as tuas irmãs brincam que tu tinha um toco de lenha, que tu enfaixava ele num paninho. Eu enrolava ele, porque a gente tinha fogão a lenha, né? Coisa de criança pequena, né? Criança pequena, aí tu ganhou a tua Suzy. Mas eu tinha já uma boneca, né? Mas que brincava também assim, né? Mas que legal, né, mano? Sim, essas coisas da Magda. Magda, e assim, ó, nossos pais se conheceram, Júlio Kimi e Júlio Figueiró. Nessas andanças pela igreja, nesses trabalhos da unidade que eu falei, da renovação. Sim. E eu me lembro de a gente se encontrar já quando criança mesmo, quando adolescentes. Eu me lembro que teu pai uma vez foi lá em casa com todos vocês dentro de um Plymouth. Exato. Pô, aquilo ali foi em 66. Antes de tu te converter, hein? Tu vê? Antes de te converter. Mas assim, ó, depois a gente participou de alguns eventos. Eu citei ontem David Wilkerson. Sim. Dezembro de 72. Tava junto? Tava junto também. Que legal. Também né? Porque eram os eventos que tinha em Porto Alegre, assim. 13 anos. Algo, né? Bem interessante. Depois no Nono Encontro também, né? Nono Encontro. No ginásio da Brigada. Nono Encontro também, de 73, também vocês estavam participando. Eu fui num congresso na Argentina, encontrei a tua mãe lá no congresso na Argentina. Fui com meu pai em abril de 73, estava o teu pai lá. Mas a gente continuou se encontrando como igreja, né? E esse mover de Deus, esse atuar do Espírito, né, Maida?
que aconteceu de renovação, de unidade. Depois surgiram os movimentos, né? E até surgiu a própria comunidade, onde eu fui baterista por uma época e tu também cantou, né? Mas tu sempre fosse crente, né? Tu sempre fosse ali temente a Deus, eu me lembro de ti, né? E sempre com testemunho. O que tu diria assim da tua adolescência, na tua fé, o começo da tua juventude? A gente lia a Bíblia e decorava também, né? E o Salmo 1 foi um salmo assim, que sempre decorei, que diz, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, não anda na roda dos escarnecedores, né? Então, eu vi sempre assim a bondade de Deus na minha vida me conduzindo, né, Isaías? Te guardando. Com a vida, os meus pais eram tementes a Deus, né? Dentro de todas as suas limitações, de todas as falhas que todos temos, mas eles eram tementes a Deus e sinceros naquilo que eles criam e na vida que eles tinham de temor a Deus. E isso foi uma base muito forte, eu creio, para a minha vida, porque eles eram a mesma coisa em casa e na igreja, não tinham uma vida dupla, digamos assim, ou era realmente o que... Tu via nos teus pais uma vida verdadeira cristã, colocasse uma coisa muito importante, uma vida não de tinha temor, uma vida né? dupla. Uma vida de temor a Deus, né? Que não era uma vida de falsidade, de representação. eles eram realmente tementes a Deus, né? E buscavam, iam nos encontros e tal, né? E isso foi me fortalecendo, né? E a gente tem dúvidas, não entende muita coisa, e como adolescente, como criança, a briga, e a mãe sempre citava os versículos para nós que dizia aquele, não paguem o mal com o mal, né? Paguem o mal com o bem, né? E a gente nunca gosta disso, né? Me lembro que a gente não gostava, ou tudo que tu quer que te façam, faz para eles também, né? Então, esses textos, isso vai ficando gravado na nossa mente. Porque o importante, assim, tu vê, a gente tinha os cultos domésticos, a gente... ouvia a palavra então, e via na coisa, prática, tinha uns cursos domésticos, era muito comum as famílias se reunirem, né? Para orar. Por exemplo, eu me lembro... Ensinar a palavra, época, né? E cantar ali e orar. nos teus 14, 15 anos, tu ter ido a alguns cultos caseiros na minha casa, nossos pais se reuniam. Eles se reuniam para buscar Deus, também, uns amigos para orar, para buscar Deus. Sim. No dia 17 de outubro, dia 16 de outubro, no dia anterior ao meu aniversário, de 72, teve uma vigília na chácara. Teve uma vigília na chácara e teve também uma celebração lá, fizeram um coquetelzinho lá que eu estaria aniversário no outro dia. Aí no outro dia teve um almoço, teve lá um galeto, alguma coisa, eu me lembro que tu apareceu no outro dia. Teus pais não foram, teus tios foram na vigília, teus pais não foram, mas eu me lembro de ti no outro dia lá, né, quando eu fiz 14 anos de idade. Então, também essa amizade, quando a gente vê hoje mais os adolescentes, por exemplo, que nem os nossos aqui andando junto, acampando e fazendo tudo isso, isso mexe com a tua história, né, Maida? Tu teve os teus amigos na igreja, a gente se criou junto, né? Sim, porque isso vai depois surge os casamentos, né? Isso fortalece também porque... Surgiu o nosso, né? Na escola a gente tem contato, né? Que é o diário com outras crianças, né? Com os colegas, enfim, e sempre é importante ter essa comunhão na igreja, esses amigos que vão nos fortalecer e vão nos manter, né, nessa caminhada ali, né? Tuas irmãs estudaram, uma é médica, a outra professora na Universidade de Oceanologia, na cidade de Rio Grande. Teu irmão também foi um técnico na questão mecânica, foi um cara bem inteligente, né? E tu acabou indo até o normal. Eu fiz magistério. Magistério, né? E é normal se dizer o magistério. Se dizer o magistério. Eu queria ser professora, né? Tu chegasse a dar aula? Dei. Tá, deu aula. Aí tu casou. Aí eu casei. Casou com 19 anos. Aí começou depois, veio a família, né? E é o que nós temos hoje, 4 filhos e os nossos netos. Mas, Maida, quando tu casou, logo nos primeiros anos também do casamento, eu viajava muito. Eu trabalhava na nossa corretora de seguro e eu viajava muito e nós morávamos no sítio. Nós optamos em morar no nosso sítio. Era uma casa mais rude, a casa de madeira antiga do sítio, né? E não tinha telefone ainda lá naquela época. Naquela época não, né? Nós estamos falando de 79, né? 80. E aí, Maida, tu
como é que era aquela história ali? Tinha um casal de irmãos que morava na chácara e eu cheguei a ficar 24 dias fora. Tinha um casal de irmãos que morava ali e às vezes quando a gente combinava, porque eu nem me lembro como, tal dia eu vou te ligar. E aí eu ia lá na casa do teu pai em Porto Alegre, que ou ele me levava, ou que eu não dirigia na época, e o teu pai também às vezes passava por ali, aí eu vinha a Porto Alegre, né? Meus irmãos já dirigiam também, né? E aí eu ligava, né? Pra ti, gente. Aí tu ligava e a gente conversava, sei lá. Mas era assim, não tinha telefone. Mas foi meu pai sempre teve boa condição financeira, mas eu tomei uma decisão, né? E tu concordou, de nós fazermos a nossa vida, né? Construir a nossa casa e ele tinha condição de dar, mas eu dizia, não, muito obrigado. Eu me lembro que eu era eu fui meio resistente a algumas questões, né? Eu acho até que foram boas para minha formação. Mas depois nós construímos a nossa casa. Nós construímos uma casa, né? Eu e tu. Sim, ficamos lá 34 anos. Moramos 32 anos em Gravataí, no sítio. Nós construímos a nossa casa, criamos nossos filhos. Era um sítio bonito, tinha uma piscina grande, campinho de 7, um campinho de futebol salão. Era uma estrutura muito bonita da família, né, Maida? E assim, a vida passou. Né? E a gente começou a prosperar financeiramente, né? A gente começou a ser abençoado. Moramos no Rio 4 meses, te lembra? Tu estava grávida do Thiago. Né? E aí vem o ministério, Maida, porque o tempo está passando aqui. E aí vem o ministério. Aí vem o chamado, né? E o que foi para ti essa mudança? Né? Daqui a pouco aquele empresário, aquele cara trabalhador que gostava do esporte e tu percebe que ele está mudando de vida. Houve mudança? Houve uma mudança radical, né? É mesmo? Uma mudança bem forte e graças a Deus foi melhor, né? Porque nós éramos já, né? Convertidos, tínhamos a nossa vida, congregávamos, grupos, tudo. Mas também precisava, né, de uma sacudida, né? De realmente um avivar dessa vida de Deus, né, no interior. E foi o que aconteceu, né? Houve um reavivar do teu chamado, né? Aquilo lá que aconteceu lá no teu testemunho, quando tu conta da cura, né? Que Deus... Então, isso foi... E houve uma mudança bem grande, assim, que eu me lembro que às vezes eu ficava na porta do quarto, assim, dar uma escutada, porque tu ficava horas orando, né? E orando, tu passou a ler a Bíblia 26, 27 anos de idade eu tinha, né? Assim, por horas, né? Ficava um dia, deixou de trabalhar um dia para ficar em casa e tal, jejuando e orando, buscando a Deus. E assim, a gente começou a ver o manifestar de Deus, né? Na nossa vida e também onde começou a se andar, assim, né? Onde se ia, né? Onde se ia, não em eventos, mas em algum lugar, um restaurante, um supermercado, no elevador, alguma coisa acontecia assim, né? A presença de Deus em ti dava... Te lembra, garçons se manifestaram, né? Aconteceram algumas pessoas que né? passaram mal, assim, né? Que passaram a gente sentia, percebeu o que era, né? E a partir dali, né? Começou realmente essa mudança, esse buscar a Deus que... E aí, logo quando começou as cruzadas, né, Maida? Então... Eu entrei nos programas de rádio também, e tu já foi uma companheira ali, tu já entrou em tudo, né? E já... Entrei meio devagar, né? Porque eu não era muito chegada, eu sempre fui tímida, insegura, assim, não, né? Mas na companheira minha, né? está sempre junto, né? Sempre junto. Aí sempre até junto, eu não queria estar aqui com o Estar microfone, em rádio, né? Não queria televisão, nada, tu me disse, né? Porque foi uma mudança muito radical. Eu entrei pro rádio, entrei pra televisão do dia pra noite, né, Maida? E aí tu me dizia, não me isso põe... Aí não é pra mim. Não é pra mim, né? Então... Agora que já estou quase me aposentando, né? Graças a Deus, o tempo passou na bondade dele. A gente vê tudo, o trabalhar de Deus, né, Isaías? Porque uma coisa eu disse para Deus, que eu queria servir a Ele e eu sabia que se Ele tinha algo para mim fazer, Ele ia me capacitar. Que eu não precisava me preocupar, mas eu tinha que sim conhecer mais a Ele, andar mais com Ele, temer a Deus, porque aprendi esse tempo todo a confiar e a descansar em Deus. A gente aprende a cada nova situação que surge, né? Porque o que é importante quando a gente serve a Deus, né? Quando a gente o morrer, né? Fazer morrer a nossa natureza terrena. Tomar a cruz, que é todos os dias, não é um dia só, para que a vida de Deus, então, se manifeste, né? E isso foi, assim, um trabalhar de Deus na minha vida, e eu posso dizer que eu tenho aprendido que eu amo a Deus e confiar nele é a melhor coisa quando a gente deixa a vida nas mãos dele, como disse o Salmo, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se a gente andar nos caminhos dele,
Ele vai cuidar de nós. A gente não está livre de ter problemas, situações difíceis, desafios na vida, porque isso vai também nos testar, isso vai trabalhar conosco, né? Que maneira Deus vai trabalhar a paciência se nós não tivermos situação em que a paciência precisa ser exercida, amar aquele que não está nos tratando bem, se nós não tivermos essa situação. Então, todas essas situações nós passamos na vida, todos passam, né? E aí, o que a gente faz com a palavra que a gente conhece, que já está na nossa mente, no nosso coração, quando a gente coloca ela em prática, ela funciona, né? Então, o descansar em Deus, o confiar em Deus é uma vida diária, né? Que a gente vai ouvindo a palavra e se dispõe a obedecer. E aí acontece, né? Deus abençoa realmente. Bênção de Deus, Maida, assim, tu tens muito mais para contar, nós vamos fazer mais alguns momentos de conversa de fé. Quando entrou agora aí na questão do ministério, eu também parei no meu ontem, quando começou o ministério. Nós vamos trazer algumas coisas, algumas receitas para quem quer servir a Deus, né? E desfrutar mais de Deus. Bom, então agradecemos por esse momento, Maida, e já amanhã voltamos com o outro Conversa de Fé.